Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando mais um episódio aqui do Made from TV, o podcast que você não escuta no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Eu sou Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, e comigo está Gabriel Medeiros, diretamente de Goiânia. Mas estamos aqui hoje para comentar um assunto interessante, porque muita gente não sabe, porque muita gente, até da minha geração, já pegou essa fase, então não sabe o que aconteceu antes, que é a fase da compra, né, da Rede Record pelo Bispo Edir mais cedo, né, de 89 para cá até hoje. Exatamente, esse é o assunto desse episódio 2 aqui do MFTV, a Rede Record de televisão, principalmente após a compra pelo Bispo Edir Macedo. Vamos trazer aqui as nossas memórias, os programas marcantes, os nem tanto e, é claro, as controvérsias. É o Made from TV que está no ar. No episódio de hoje... Quem te viu? Quem te vê? Record. Há 3 décadas tomando o dízimo de você. Então, beleza, a gente vai começar aqui falando sobre a Rede Record de televisão. A Rede Record. É, a Rede Record, ou Recópia, como muitos estão afirmando aí ultimamente. Principalmente aquela fase de pós-venda, né, da venda para a Igreja Universal, para o Bispo Edir Macedo em diante. Mas antes disso, é importante lembrar que a Record ela não começou com o Edir Macedo, né? É uma emissora de televisão que foi fundada em 1953, mais precisamente no dia 27 de setembro, pelo empresário Paulo Machado de Carvalho, também conhecido como Pacaembu, e sua criação remonta à chegada da televisão aqui no Brasil, a Rede Record, que é um dos canais aí mais antigos da história aí da televisão brasileira, né? Ela foi inaugurada como o Canal 7 paulistano, isso lá em 1953. Vamos lembrar que basicamente é uma falácia, mas acontece que pessoas da minha geração, eu mesmo passei por isso, como eu sempre tive curiosidade, sempre gostei bastante da história da televisão brasileira, de televisão em geral, até os meus idos de adolescência, realmente achava que a Rede Record tinha sido fundada pelo Edir Macedo, porque a Rede Record não teve grandes destaques na sua programação antes disso, né? Apesar de ser, igual o Ricardo falou, uma emissora que foi criada logo depois da Tupi, né, 3 anos depois da Tupi, ou seja, é um canal pioneiro no Brasil, precede Globo, precede Excelsior e tal, mas a gente sempre achou que fosse assim, porque o destaque principalmente da Record, pré-Edir Macedo, sempre foram os grandes festivais de música, né, que fizeram parte do imaginário popular brasileiro, principalmente o festival de 67, inclusive tem um documentário chamado Uma Noite em 67, só sobre esse festival, mostrando quão importante, quão gravado na memória ele ficou da sociedade brasileira naquele período. Mas fora isso, a Record antes era um canal um pouco fraco, assim, em termos de programação, né? A Praça da Alegria, né, que precede a Praça é Nossa, que está no ar até hoje no SBT, criada pelo saudoso Manuel de Nóbrega. É o Carlos Alberto Careca. Exatamente, que até a voz é a mesma, nunca vi isso na minha vida. Teve uma grande fase também, nos anos 70 na Record, mas assim, são as coisas que mais marcaram mesmo a história do canal, nessa fase pré-Edir Macedo. Pois é, né, a Record que começou lá nos anos 50, né, inclusive com o tempo, ela foi uma emissora que acabou sendo aí comprada, até você falou isso no episódio anterior, pelo Silvio Santos. Inclusive, antes mesmo dele ter o SBT, ele já tinha uma participação na Record, né? Isso desde lá de 1975 ou 6, se eu não me engano.
E o SBT foi fundado bem depois disso. 75, porque em 76, se eu não estou enganado, o Silvio abre, antes do SBT ele teve um canal que virou o TVS, mas que era transmitido só para o Rio de Janeiro. Eu me esqueci, me falhou o nome agora na memória. Que ficou 4 anos no ar, só no Rio, e depois um pouco em São Paulo, mas depois a TVS vira um canal nacional. Então o Silvio nessa época estava mexendo com duas frentes. Um pequeno canal que ele tinha junto com 50% da Record. E como você citou aí um canal nacional que o Silvio Santos tinha, é bom lembrar que a Record na época não era um canal nacional, né? Era uma emissora que era muito focada ali para São Paulo, né? E alguns poucos estados que tinham, né, acesso à TV Record naquela época, a fase do arco-íris, né, que era aquele logo do arco-íris. Sim. Ainda. E também tinha... Você, Ricardo, que entende mais um pouco de esportes, sabe que o grande programa da TV Record foi um programa com o Silvio Luiz. Que era o Clube dos Esportistas. O Clube dos Esportistas, que era uma bagunça, uma zoeira total, que naquele tempo não se fazia televisão ainda desse jeito, né? Com zoeira, tiração de onda e tal. E grandes nomes de peso do esporte brasileiro ali, então, passaram por ali. Comentaristas, jornalistas, jogadores, técnicos, etc. E também um grande marco. Na verdade, eu acho que nessa fase do Silvio com o Paulinho, né, metade, é o maior marco da Rede Record, é o Clube dos Esportistas. O Clube dos Esportistas, que era apresentado pelo Silvio Luiz, inclusive tem uma passagem engraçada que ele, quando tinha o programa lá na Record, parte da equipe também dava expediente no SBT, tanto que ele até brincava no ar, o fulano edita o Bozo lá e depois vem editar o meu programa aqui, ele falava isso, né? Pra você ver como era bem precário, né, a televisão brasileira naquela época. Tipo, hoje se você é um funcionário... Eu vou dar um exemplo mínimo. Eu conheci um funcionário da Ilha de Edição, que trabalha aqui na TV Record, inclusive, de Goiás. É um cara que ganha bem, é uma boa posição. Hoje é uma posição respeitada. Naquela época os caras ganhavam mal pra cacete, então eles tinham que fazer bico em 2 canais, tá ligado? Pra você ver como... porque sempre teve essa história, né, de que trabalhar em televisão é um prestígio, é um privilégio e tal. Não é muito bem assim. É que nem eu já conversei com você, Ricardo, em off, né, sobre essa história de que jornalista ganha bem, de que jornalista vive bem. E vive uma merda, né, porque não existe isso aí. A não ser que o cara vá cobrir política na Itália, o cara já tem 40 anos de carreira. Aí é outra coisa, né? Sim. Isso mostra mesmo, como você falou, né, como que era a situação na época, né, gente tendo que dar expediente em 2 canais, e o ápice dessa somatória de forças entre Record e SBT foi na Copa de 86, a gente já tinha até falado um pouco disso já na edição anterior, né, no episódio anterior, que foi o pool feito pelas 2 equipes esportivas, né, a da Record e do SBT, a da Record com muito mais estofo, muito mais experiência, o SBT também com alguns nomes, apesar disso, e eles fizeram aí a transmissão da Copa de 86, que era a equipe Unidos Venceremos. Na realidade, uma coisa que nesse período, né, pré-Edir Macedo, que eu acho que o Silvio acabou vacilando, na realidade, não era ter... Eu tenho como convicção de que ele deveria ter mantido os assets, né, que ele tinha desse canal pré-TVS, que era igual eu falei, um canal menor no Rio, e comprado o resto da Record, feito uma fusão com todos os profissionais, que eu acho, na minha opinião, não que o TVS, que veio a ser o SBT, tenha tido um começo ruim, pelo contrário, mas eu acho que seria melhor ainda. E outra coisa marcante dessa época, ainda falando do Silvio Luiz, é porque assim, eu quando comecei a prestar mais atenção em televisão e em esporte na televisão, isso já era no final da década de 80, começo da década de 90, apesar de que eu era pequeno ainda, mas eu tenho algumas memórias. E nisso o Silvio Luiz ele já estava na Bandeirantes, então sempre ficou na minha, né, no Zeitgeist, na minha memória, assim, o Silvio Luiz como narrador da Bandeirantes, que foi para o SBT bem depois. Na minha cabeça, o Silvio Luiz era um dos fundadores lá do canal do esporte, junto com o Luciano do Vale e tudo mais. Só que não, ele passou um bom tempo na Record e ele só chegou depois, né? Bem depois, aliás. Não, na minha cabeça, para termos de infância também, eu sempre achei que o Silvio Luiz
era funcionário do SBT. Nunca imaginei que ele tivesse trabalhado na Record e que fosse um dos fundadores do programa. Eu sei, porque eu, né, como um pouquinho mais velho, né, eu peguei essa fase do Silvio Luiz na Bandeirantes, eu associava ele sempre com a Band, né, com o Campeonato Italiano, ele narrando o jogo do Napoli, aquelas coisas todas. Inclusive, aquela lenda urbana de que ele narrava os jogos do Napoli com o pau pra fora, enfim. Que história é essa, bicho? Não, tem uma lenda. Eu tô reforçando aqui que é uma lenda, né? Não busquei confirmação em lugar nenhum. Inclusive, quem quiser pode caçar na internet aí. Pra depois não ficar. Fazer que não o Borghetti falar, não, vim me encher o saco. Isso aí não existe. Pois é, diz a lenda de que o Silvio Luiz ele narrava os jogos do Napoli com o pau pra fora, segurando. Se o Napoli atacava para a direita, ele jogava a pingola para a direita. Se o Napoli atacava para a esquerda, ele jogava para a esquerda. Cara, é muito bom porque isso não tem a menor lógica, sabe? Cara, e outra, se isso aí for verdade, coitado do Silvio Lancelotti, que tinha que comentar os jogos. Nossa, e ver aquela pingola murcha do Silvio Luiz. Pelo amor de Deus. O Silvio Luiz, que, pra mim, que vou fazer 30 anos de idade, quando eu era criança, ele já tinha 80, né? Deve estar com seus 130 agora. Lá vai ela, olha do lance. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. E a Record, voltando aqui a falar da TV Record, até... Como a gente disse, né, chegamos a trazer aí um embrião desse assunto no último episódio. A Record, de fato, ela virou uma emissora nacional com a compra pelo Edir Macedo, isso em 89, né? Com assim, troço tudo se confirmou em 1990, mas as tratativas, né, de compra já começaram em 89, quando Edir Macedo ainda morava nos Estados Unidos. Ele, né, o que diz aqui, né, de acordo com informações aqui da nossa querida Wikipédia, o oráculo moderno, né, ele recebeu uma ligação... bicho, aí a gente perde a credibilidade, meu. Beleza, corta isso. Corta isso então, Robson. Corta isso! Então, como eu estava dizendo, né, a compra começou em 89, a negociação, quando ele ainda morava lá nos Estados Unidos, né, eu me lembro até de uma passagem no livro do Edir Macedo que eu não li inteiro, mas Como é que é o nome desse livro mesmo? É famoso, Espera aí que eu vou buscar. É o mesmo nome do filme. Do filme que teve... O legal é que eu boto aqui no Google, aqui a primeira opção que aparece é Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, livro de Edir Macedo. Deixa eu ver aqui. Não Aprendi a Viver, um negócio assim, sabe? Um título bem genericão, assim, sabe? Nada a Perder. Isso, Nada a Perder, é isso mesmo. Nada a Perder, o livro do Edir Macedo. Um detalhe, né, que em meio a esses trâmites da compra da Record, o Edir Macedo, diz a justiça brasileira, já estava envolvido em escândalos de corrupção dentro da igreja. Então, assim, ânimos da Rand. Vem, manda encher o saco aqui não. Isso aí quem falou foi a imprensa. Não foi eu nem o Ricardo, não. Exato. Inclusive tem até, se você procurar no YouTube, você vai ter uma chamada de um Globo Repórter. O irônico é que o Globo Repórter na época era apresentado pelo Celso Freitas, que hoje é funcionário da Record. Falando, Igreja Universal, né, charlatanismo, ladroagem. Isso tem... não, mas depois eu vou falar sobre isso. Aí você continua, porque depois eu quero fazer um gancho. Porque... Eu não sei se eu falo agora. Não, mas você fala, vai, depois eu lembro. Pois é, então... tem dois momentos, né? Um desses é... Não, duas coisas que eu me lembro do YouTube. Uma delas é esse vídeo, essa chamada, né, do Globo Repórter, e um documento especial Televisão Verdade... falando sobre a Igreja Universal. Isso no final dos anos 80. Também falou sobre a igreja, expondo aí os podres da Universal, uma coisa que podem falar, porque a Rede Globo tá contra a Record, mas não, o documento especial era da Manchete, filhão. Vai falar Exatamente. o quê? Não, então, eu não me lembro se isso foi em 94, a data eu me lembro bem cristalina. Agora eu não me lembro se foi uma matéria do Jornal Nacional, se foi uma matéria do Fantástico, aonde
uma câmera escondida filmou o Edir Macedo. Falando, ou dá ou desce. Isso, falando como pegar dinheiro dos caras leiam-se os fiéis, e sendo extremamente agressivo na estratégia dele, né? Então essa matéria ecoou no Brasil inteiro na época e tal. Então, para começar isso que nós estamos querendo dizer aí, que é o período da compra e da reinauguração da Rede Record, é para dizer que a televisão reinaugurou envolvida em bafafá. Essa matéria que você diz, que saiu no Jornal Nacional, foi na verdade em 95, porque deu todo aquele rolo que começou com o chute na Santa. Ah, é verdade, o chute na Santa no Jornal Nacional. Apareceu Não, o chute na Santa foi no programa da Record, né? Foi repetida. Não, sim, eu falo a matéria, matéria saiu no Jornal Nacional, a matéria falando da repercussão nacional. Inclusive teve uma série produzida na Globo que era Decadência, que o personagem principal era um pastor evangélico meio picareta, né, que era o Edson Celulari que fazia, e dizem as más línguas que era baseado no Edir Macedo. É porque assim, o Edir Macedo hoje no Brasil, hoje ele tá bem low profile, sabe? Ele tá bem tranquilo, ele não causa muita polêmica, etc. Tem outros pastores aí que são mais bem cheios de frescura. Mas no começo, as pessoas esquecem que no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Edir Macedo era uma figura considerada por uns heróica e por outros execrável. Assim, para lembrar pro pessoal mais novo aí que realmente era assim que acontecia. Inclusive nessa época, como uma resposta contra a Globo por essa série, né, a Record transmitiu um telefilme, na verdade canadense, que agora eu não vou lembrar o nome, é Os Filhos de São alguma coisa, Os Filhos de São, que fala sobre um orfanato administrado pela Igreja Católica em que o padre era pedófilo. E aí já meteu o padre no meio, padre que gosta, já dizia o Alborguete, que gosta de comer bunda de criança, aí virou bagunça. É porque existe essa treta, né, entre a igreja, eu não sei como é que se fala aí, porque eu sei que é a igreja católica, como é que é o nome disso aí? É protestante, não é? Protestante, evangélica. Pentecostal, diabo. Neopentecostal, alguma coisa. Então a igreja, eu me lembrei outra coisa, que é engraçada, mas faz parte. Uma coisa que fez parte da minha infância, por exemplo, eu nunca levei, quando eu era criança, eu nunca levava evangélico a sério, por causa do quadro, né, do Hermes Renato do Fausto Fante, que era a igreja neopentecostal Loucuras de Meu Deus. Então, assim, pra você ver como naquela época a gente não levava muito a sério, a coisa era bem mal vista. Mas os caras conseguiram criar o império aí, né, principalmente esse careca aí. O Edir Macedo, né, que fez, né, acabou a igreja do Reino de Deus aí crescendo muito, e a Record na esteira disso. Mas vamos dar uma recuada aqui antes de abordar mais essa parte aqui da igreja, falar exatamente aí sobre a venda da Record para o bispo Edir Macedo, né, que foi concretizada, como eu disse, aí em 90, né, a compra pelo Edir Macedo aí da Rede Record, e a partir daí é que começou, né, o projeto da Record se tornar aí uma emissora nacional, inclusive tendo emissoras, né, em diversos pontos do Brasil. Aqui no Paraná ela começou a passar justamente pela Rede OM, que ainda era uma emissora local e virou filiada da Record, isso em 90, né, depois de ser filiada por um bom tempo da Bandeirantes. A Bandeirantes, que passou a passar em Curitiba, passou a ser transmitida em Curitiba pelo canal próprio, né, o Band Canal 2, né, e o canal 6, que era a OM, continua sendo aí a CNT, virou filiada da Record, que acabou se tornando até uma ironia, né, porque hoje em dia, né, se não é a Record, é a Universal, que acaba sendo aí toda locatária da programação, praticamente toda a programação da CNT, né. Hoje a Record do Paraná tem menos programa evangélico que a CNT. Sim. E logo depois também no Paraná foi criada a Rede Independência, né, de comunicação, RIC TV, né. Na verdade a Independência ela já existia antes, ela era afiliada da Record, ela era afiliada um bom tempo da Manchete. Isso foi até 95, quando houve uma troca, porque depois que saiu da OM, depois que a OM se tornou aí um canal nacional, a Record ela passou a ser transmitida em UHF, pelo canal 59,
que a TV exclusiva, que depois virou TV Transamérica. Isso até 95, porque daí houve uma troca. A exclusiva passou a transmitir a Manchete e a Independência passou a transmitir a Record. Exatamente, assim, para os... uma curiosidade, né? Para os que nós, já que nós falamos do Alborguete na rede OM no programa passado, em 95 ele assina um contrato, né, com a Rede Independência de Comunicação, com a RIC TV transmitida na Record, já para terminar, se eu não me engano, termina em 98 o contrato. Então ele sai da rede OM/CNT para ir para a Record. Ele saiu isso em 94, né? Daí ele ficou até 98 lá na Independência, né? Ele entra em 95 e sai em 98. 95 sai em 98, 99 ele volta pra CNT, né? Volta pro Canal 6, onde passa a ter aquele programa nacional, né? Que é o Cadeia à noite, mas também ele tinha também à tarde, também um programa local. Ele voltou com o programa local, inclusive era nesse programa local que tinha o Amadeu. Exatamente. Aí nos dois programas, o Amadeu ficou no programa local, o programa... Não, ele tá no nacional também. Ele apareceu no nacional? Eu tenho no acervo lá no meu canal, tem ele no nacional também. Só que o Cadeia Alborguete Nacional nessa segunda fase durou pouco menos de 2 anos. Aí no final de 2000, por aí, começo de 2001, volta só o regional mesmo, e ele fica lá até 2002. O Amadeu, pra quem não sabe, é o xaropinho do Alborguete. Né? Exatamente, né? Foi uma cópia, né? Porque o Ratinho começa com o xaropinho em 97 na Record. Então nós vamos falar disso. Vamos deixar mais pra frente isso aí. E a OM e a Record, nesses primeiros anos aí de administração Edir Macedo, ela tinha até que uma programação interessante. Eu não peguei na época, né, porque assim, eu cheguei em Curitiba ali no final de 91, antes disso eu morava em Foz do Iguaçu e lá não pegava a Record, ou pelo menos na minha casa não pegava, né, e assim, eu vendo depois até por chamadas no YouTube, por programas recuperados da época, ele tinha até uma programação interessante, tinha muito filme, muita série naquela época na Record, inclusive umas séries até que, se passasse hoje eu assistiria. Mas que tipo de conteúdo? Porque, né, não tem se é bom ou se é ruim. Não, o conteúdo até que era legal, assim, no que diz respeito, assim, filmes, séries, era interessante, jornalismo também era, apesar de ser aquela coisa meio enviesada, né, eu vou explicar por que é enviesada. Em 92, quando Edir Macedo foi preso, os caras fizeram matéria na porta da delegacia, ouvindo, né, tipo, digamos assim, os fiéis, né, os fãs, né, falando, não, que isso aqui é uma injustiça, que não sei o quê. Ai, meu Deus. Ele tá preso. Fio o dedo no meu loló. Tadinho dele. Tadinho dele, meu Deus do céu. E essa prisão em 92 que acabou ganhando grande destaque aí no jornal da Record. Inclusive até... Inclusive, esse jornal da Record, ele não tem nada a ver com o antigo Fala Brasil, né? Não, o jornal da Record é o Noturno, né? O Noturno, né? Aham. O Fala Brasil era o nome da Band, não era? Não, Fala Brasil era um nome que a Record tinha, mas daí era pro programa matinal. Né? Isso que eu queria saber, mas era da Record esse nome. Era da Record. Por isso que a OM não pôde usar. Isso, depois que trocou, virou o Jornal da OM. Uhum. E até interessante porque, assim, quando eles, por exemplo, eram muito obrigados, porque era um assunto que não tinha como fugir, a dar uma notícia falando do Papa, na época, o Papa João Paulo II, ou qualquer outra coisa que era referente à Igreja Católica, eles sempre davam um jeito de colocar alguma outra religião ali, para não, como diz assim, já que a gente vai ter que falar dos católicos, não vamos dar cartaz só para eles, vamos falar de outras coisas. Aí o cara, sei lá, o cara vai lá e faz uma matéria sobre espiritismo, Chico Xavier. Quase né? isso. Tinha quase muito isso. Essas coisas, né? Tinha assim, eu me lembro uma vez que eles falaram sobre o Edir Macedo. Eu me lembro uma vez que eles falaram sobre o Papa, alguma coisa que tinha acontecido lá no Vaticano, que eles tiveram que falar sobre o Papa. E a matéria seguinte que entrou era a cerimônia da loja maçônica lá de São Paulo, que tinha eleito um novo presidente, um novo líder. Quer dizer, os caras faziam de propósito, mano, tá ligado? Toda uma forma pra não deixar pro público, óbvio, visado a Igreja Católica.
E assim, apesar do jornalismo lá ser bastante enviesado na época da Record, eles tinham até uma equipe boa, assim. Porra, eles tinham a Kátia Maranhão, que depois virou a primeira apresentadora do Cacete Planeta antes da Maria Paula. Eles tinham... Mas isso, a Kátia Maranhão, a primeira não foi a Doris? Do Doris para menores? Mas aí, como você disse, o programa ainda se chamava Doris para maiores. Depois que virou Caceta e Planeta Urgente, a primeira foi a Kátia Maranhão. Ah, tá, perdão, então tá certo. Aí tinha também o Lucas Mendes, que era correspondente em Nova York, que ele, ao mesmo tempo que ele fazia o Manhattan Connection lá na GNT, ele também dava expediente na Record. Olha que coisa completamente impensável. O Lucas Mendes no Manhattan Connection com Paulo Francis e o caralho dando expediente na Record, tá ligado? Ele era o correspondente da Record lá em Nova York. Essa eu não sabia, mas continue a sua análise. Isso era 91, além do jornalismo também tinha esportes na grade da UM. Opa. E além de jornalismo tinha esporte também na grade da Record, inclusive com o Osmar Santos de narrador. O Osmar Santos, né, para quem não sabe, sofreu um acidente de automóvel, né, e ficou paralisado, foi em coma, né, se eu não me engano. Ele teve grande parte do cérebro dele comprometido e até hoje ele tem problema assim de locomoção problemas e de comunicação cognitivos, também. Né? Cognitivos, mas ele é vivo ainda, né? É vivo ainda. E o Osmar Santos, ele ficou ali um ano ou pouco mais de um ano, porque eu me lembro que ele cobriu a Copa de 90 ainda pela Manchete. Ele teve essa passagem pela Record e depois ele acabou voltando para a Manchete já em 92, né? Ano que a Manchete transmitiu o Paulistão, tudo, ele já estava lá de volta. Não, eu queria até falar contigo, já que você falou do Osmar Santos. É igual eu falei, né? Esse programa, a gente fala de coisas do passado e tem referências de outras gerações. Uhum. Você, principalmente, que trabalhou com jornalismo esportivo, sabe que o Osmar Santos, explicar pra galera que é uma referência, que hoje, essa galera mais velha, tipo o próprio Silvio Luiz, Milton Neves, esse pessoal fala que o Osmar foi um dos maiores, até o Galvão fala que o Osmar Santos foi um dos maiores narradores da história do esporte brasileiro. Ele era narrador de rádio, inclusive essa passagem dele pela TV Record se deveu ao fato dele estar na época na Rádio Record. Ah, sim. E tanto que a mesma equipe esportiva da rádio ele levou para televisão, e eram narradores que hoje são conhecidos mais pelo trabalho na TV. Alguns, né, na verdade, né, porque tinha o irmão dele que era o Oscar Ulisses, que agora tá aí na Globo e na CBN, principalmente narrando Fórmula 1 e tudo mais. E o Paulo Soares, o amigão da Record. Ah, sim, que começou na equipe do Osmar. Começou na equipe do Osmar. Aliás, aqui uma pequena correção. Na verdade, assim, quem era narrador da Record, eu falei o Osmar Ulisses, o Oscar Ulisses, mas era o outro irmão dele, o Odinei Edson, que tá na Band News, na Bandeirantes, narrando Fórmula 1 e tal. E ele foi junto com o Osmar pra Rádio Record e acabou indo pra TV Record. O Oscar Ulisses, na verdade, ele nunca saiu da Rádio Globo. Entendi. Então era Osmar Santos, Odinei Edson e o Paulo Soares, os três narradores ali da TV Record, ao mesmo tempo na Rádio Record. E uma equipe que tinha também o Antônio Petrin, que depois todo mundo lembra que virou repórter no SBT. Ele foi um dos que o Osmar Santos puxou da Manchete pra Record, né, que ele tava até 90 lá na Manchete e foi pra Record depois. E também o Luiz Carlos Júnior, que eu falei que ele teve uma pequena passagem pela OM, mas ele também teve uma passagem pela Record. Essa aí realmente ouvintes. Para vocês que estão o cara tá gorfando ali. Para vocês que estão nos ouvindo aí, realmente a parte de esporte é mais voltada pro Ricardo. Realmente eu só conheço mais a parte de automobilismo, etc. Então, ele que acaba comandando um pouco essa parte aí, porque ele sabe mais do que esse que você fala. Inclusive, essa era uma época em que a Rádio Record transmitia o campeonato de Fórmula 1. Se eu não me engano, a Record transmitiu o campeonato de 94 e a corrida, né, de San Marino, o Grande Prêmio de San Marino, onde o Ayrton Senna veio a falecer em 94. A Record transmitiu, até a Jovem Pan transmitiu naquela época, um dos repórteres da Jovem Pan era o Flávio Gomes. Então, nessa época, a Record também cobria a Fórmula 1 no rádio, né?
Até antes, até no período aí em que o Senna tava ganhando, né, que era a época que ele brigou ali por títulos, 90, 91 também, inclusive com chamadas na televisão das provas que seriam transmitidas no rádio. Essa eu não sabia não, nunca nem vi uma chamada dessa. Eu vi, tem ali uns comerciais, ali umas propagandas inteiras da Record ali da época de 1990, 91 e no meio delas você acaba encontrando. Imagino que a narração seja... essa narração? Imagino que seja o Odinei Edson, porque hoje ele que é o narrador oficial, né, da Rádio Bandeirantes, né, das provas de Fórmula 1. Né? Entendi. Não só da Rádio Bandeirantes, como da Band News FM também, né, que é pool. Saquei. Então imagino que seja ele, até porque o Osmar Santos eu nunca vi narrando uma corrida, Paulo Soares menos, né? Menos ainda. Outro que poderia ter narrado, que tinha passagem também na Rádio Record na época, era o Carlos Fernando, só que esse eu não sei se ele chegou a fazer alguma coisa na TV Record, mas ele também era da equipe do Osmar Santos no rádio. Esse eu não conheço, honestamente. É que é o cara que narrou a final da Libertadores pela TV Cultura, como falei no episódio passado. Ah, sim, entendi. O Kaká Fernando, que hoje tá no Band Esportes. Mas e o resto? Pois é, como eu disse, né, a televisão tinha muito esporte, quer dizer, dentro daquilo que eles podiam passar, né, que nem eu falei aquela vez lá, que nem eu falei na última edição, que era o grande carro-chefe acabou sendo aí o Mundial Sub-17. 17, né? Foi o torneio que foi disputado na Itália em 91 e, se não me engano, a Gana, me parece, que acabou se tornando campeã. Que merda. E o Brasil caiu fora justamente eliminado por Gana. Meu Deus do céu. O Mundial Sub-17 de 1991. Esse Mundial que, aliás, como ele foi disputado na Itália e a geradora da transmissão era a RAI, eram os mesmos grafismos, os mesmos caracteres que tinham sido usados um ano antes na Copa. Ah, sim. Inclusive eu tenho mais ou menos uma noção, porque eu tenho alguns jogos da Copa gravados em fita VHS, então, inclusive eu até quero comentar, se um dia a gente falar sobre a Bandeirantes, aí eu quero comentar umas coisas que eu tenho gravadas aí sobre esse período. E além do esporte, além do jornalismo, além dos filmes e séries, tinha... Então, deixa eu fazer uma pausa aqui, já que você disse que lembra. Quais são os filmes e séries? Bom, o que eu posso lembrar aqui de cabeça, passava, por exemplo, Arquivo X, que já era um clássico, né? Ô, louco! Eu sou fã de Arquivo X e não sabia que passava na Record nessa época. Passava na Record também. Se bem que Arquivo X era um pouco depois, né? Que ela é uma série mais recente, assim. Ela começou, acho que ela começou em 93, mano. Pois é, mas eu ainda tô falando ainda dos primeiros anos, né? Assim, Ah, sim, eu falo porque o auge de Arquivo X foi tipo 98, 99. Mas, né, a compra dos direitos por algum canal de televisão provavelmente foi 93, 94. De séries ali, tinha uma série que se passasse hoje em dia, eu queria muito ver, que é a Comando Noturno. Que é a história de um ex-policial que virou radialista, daí ele apresentava um programa policial lá, só que ele apresentava os programas à noite e durante o dia ele meio que bancava o detetive, assim, era bem legal. Pô, mas essa é série nacional? Não, americana. Ah, que legal, bicho. Tinha uma outra... Tipo, eu achei que você ia falar que o cara era meio Paul Kersey, assim, meio Charles Bronson, tá ligado? De noite ele apresentava o programa, de dia ele matava bandido, sabe? Ele não era assim do tipo justiceiro, mas você acha que se precisasse, né? Até pelo passado dele como policial, acho que ele procurava muito mais resolver os casos do que... do que matar os bandidos. Tinha uma outra série, você se lembra daquele banner que eu coloquei uma vez no meu Facebook, que é 2 caras atirando, um de chapéu? Lembro. Pois é, aquilo é de uma outra série que passava na Record, que era o Missão em Houston. Missão em Houston? Que diabo é isso? Diga para os nossos ouvintes. Missão em Houston, ouvintes, nada mais é do que uma cópia descarada texana do Miami Vice, né? Porque no Miami Vice você tinha lá o policial de Nova York que acabou começando a trabalhar em Miami, né? E fez uma dupla com um policial de Miami, tá? A história contava muito assim a questão da amizade entre os dois e tralalá, era uma série de ação. Diga-se de passagem que Miami Vice
é a grande inspiração para o GTA Vice City. Pois é, né? E até essas referências acabaram sendo pegas depois nessa série Missão em Houston, que a história é mais ou menos o seguinte: um cara policial de Chicago, ele foi jurado pela máfia, ele fugiu pro Texas, né? Quer dizer, se mudou, foi transferido pro Texas e acabou se tornando policial em Houston. E com o parceiro dele é aqueles cowboy bem estereótipo, né? Um texano daquele, né? O cara que gosta de montar cavalo, comer frango frito. Nada de chapéu. E essa série, na verdade, ela foi feita por dois atores que tentaram aí o mundo do cinema, tiveram até um certo sucessinho no cinema, que é o Michael Paré e o Michael Beck. O Michael Paré, ele foi o protagonista daquele filme, um clássico da tela quente, o Ruas de Fogo. O Michael Beck, ele é um dos caras da gangue daquele filme Warriors, Selvagens da Noite. Sei, Selvagens da Noite. Ele clássico. Ele era o líder da gangue, né? O chefe. Né? Sim, porque Warriors é um puta clássico. Tem até jogo e etc e tal, todo mundo conhece. Aí o Michael Beck, né, que era o cara do Warriors, ele fazia o texano, né, o Levon Lund, e o Michael Paré, que era do Ruas de Fogo, ele fazia o policial de Chicago transferido pro Texas, que é o Joey LaFiamma. LaFiamma, não tem um nome pior não, Pois é. E essa também era uma série muito bacana que eu só fui conhecer, na verdade, depois, quando reprisou na CNT. Olha aí, na CNT, reprisou nos anos 90. É muito engraçado, né? Porque a gente sempre fala a gente vai falar sobre manchete, não só sobre canais, vamos falar, inclusive, né, Ricardo? Futuramente vamos ter, assim, falar sobre programas específicos, principalmente programas que tem vários anos de casa e tal. Mas sempre acaba voltando pra CNT. Você roda e acaba voltando pra CNT. Todos os caminhos levam pro pilarzinho. Todos os caminhos levam pro satélite, como é que chama? Pra parabólica do pilarzinho. Agora, você perguntou sobre filmes, né? Entre os filmes que passavam lá na Record, eu gostaria de destacar que uma coisa que é inimaginável se você for pensar que o canal é do Edir Macedo, mas eles que exibiram de forma inédita na televisão brasileira os filmes Profecia 1, 2 e 3. Ô, louco! Pois é. Mas é aquela história, né? O Edir Macedo, ele quer vender a imagem da religião dele, mas ele não é idiota também, né? Ele sabe o que dá o dinheiro. Aí passou esses filmes, inclusive uma das chamadas falava que um dos filmes ia passar numa sexta-feira 13, a incrível coincidência, e daí... vai passar nessa sexta-feira, que é sexta-feira 13, porque 13 é não sei o que, daí era uma chamada toda também, assustadora também desses filmes. E a molecada naquela época já ficava toda eriçada, né, querendo ver um filme de terror na sexta-feira 13, e todo mundo já via escondido, eu sei porque isso aí, bicho, agora eu quero falar uma coisa, porque isso aí, filme de terror em TV aberta, naquele tempo, nós era criança, tudo, é que nem pornografia. Todo mundo queria ver. Aí você vê, o filme é sexta-feira 13, 11 horas da noite. Aí o moleque fingia que dormia, saía fora e tal. Não, ou então vou dormir na casa do fulano. Mas a mãe dele vai botar vocês na cama? Vai bosta, né? Ficava todo mundo vendo o filme. Ou então pornografia, né? Que nem tinha, nós vamos falar isso mais pra frente quando a gente falar da Band, o famoso Emanuele, né? Então, assim, a galera, o que fazia medo da molecada na época era filme de terror e pornografia. E a Record teve aí a sua parcela. Ou eu tô mentindo, nisso. Ricardo? É verdade. Pois é, pô. E a Record teve aí a sua parcela nisso, exibindo aí alguns filmes de terror, como por exemplo esse aí, que é a trilogia. Na verdade não é uma trilogia porque teve 4 filmes, mas ela exibiu os 3 primeiros, né? A Profecia 1, Profecia. The Omen. O The Omen é um filme famoso, principalmente o primeiro, né, A Profecia, que é um filme dos anos 70, estrelado pelo Gregory Peck, é um filme de 75, se eu não me engano. É um filmaço. O primeiro é um filmaço. Ele não é um filme explicitamente terror, é um filme mais voltado para o suspense sobrenatural, né? Possessão demoníaca, etc. É por isso que talvez tenha passado na grade, porque, né, tem muita gente que sabe dessa história, o pessoal acredita nessas coisas, tal, cada um acredita no que quer. Mas esse Profecia 1, especificamente o The Omen primeiro, com Gregory Peck, é um clássico do cinema de terror.
E outros dois programas que me marcaram bastante, na verdade um marcou bastante, principalmente depois que eu fui pesquisar e que eu acompanhava aí nas minhas primeiras experiências na Record já como uma TV mais fácil de se acessar, né, depois ali a partir de 95, quando ela passou a ter a independência como filiada em Curitiba, é o 25ª Hora, que é um programa que existia desde quando a Record foi comprada pelo Edir Macedo. Esse 25ª Hora era um programa, esse eu não conheço, era sobre... Pois é, era um programa de atualidades que sempre discutia assim, alguns temas interessantes para a época, assim, né, era um pseudo-jornalismo e eu vou explicar o porquê do pseudo. Mas era um programa interessante ou era uma baixaria, tipo o ON? Não era baixaria, era até bem água com açúcar. Eles discutiam assim, assuntos interessantes, né? Eles discutiam até aqueles assuntos que sempre, né, os debates do momento, assim. Só que os apresentadores eram os pastores da Universal. Aí meu pau baixou. Pois é. Pô, mas esse 25ª Hora me lembra muito o Fala Que Eu Te Escuto. Só que o Fala Que Eu Te Escuto é assumidamente um programa evangélico, né? Apesar de que eles discutem assim assuntos da atualidade também, só que sempre dando aquela puxadinha por aquele prisma religioso. E o 25ª Hora, ele não tinha assim, não era tão escancarado, a não ser pelo fato de serem aí os pastores da Universal. Inclusive, se você caçar no YouTube, você vai ver vídeo do Crivella ainda, o Crivella gordo participando do programa. Né, aqueles pastores, né, que ficaram muito famosos, né, principalmente depois... O Crivella tem cara que fez bariátrica mesmo, né, que ele é muito magro e tal, já deve ter sido um bujão, mas desculpa aí o comentário, viu? Não deve ser processado não. E aqueles pastores aí que ficaram todos meio que conhecidos aí do grande público depois que... o Silas Malafaia... Não, o Silas Valdomiro Santiago... Esses dois pastores aí, eles têm uma história interessante, mas assim, eu vou chegar lá. Na verdade, assim, quem aparecia muito assim era o bispo Sérgio von Held, que era o que chutou a santa. Sim, esse bispo era de Santa Catarina? Ou era de São Paulo? Eu não me lembro agora. Eu acho que era de São Paulo, Tá, eu achei que essa história era de Santa Catarina. Daí tinha ele, tinha o bispo Ronaldo Didini, que também apareceu bastante naquela época. E também o bispo, que era o principal apresentador do programa, o bispo Honorilton Gonçalves, que virou depois o chefão do jornalismo lá na Record. Ô, louco, eu não sabia dessa, não. É o bispo Honorilton. E você falou do Silas Malafaia. Na realidade, uma coisa que passou na Record, eu não sei se você sabe, porque passou muito pouco, eram alguns programas legendados, televisionados, comprados por canal... Eu não me lembro qual era o canal da América Latina, do pastor Irion. Não sei se você já ouviu falar do pastor Irion. Isso foi ali por volta de 98, 99, que era um pastor que ficou famoso por fazer críticas à Disney. Do satanismo na Disney. Exatamente. E algumas palestras dele chegaram a ser televisionadas pela Record. Isso legendadas. Em 94? Não. Um pouco mais pra frente, ali por volta de 98, 99. Porque a gente estava aqui falando do 25ª Hora e você citou aí o Silas Malafaia e o pastor Valdomiro. Tem uma coisa interessante que quando teve a polêmica do chute na Santa, a Record ela apresentou um programa especial do 25ª Hora que teve até o subtítulo de A Fundação Roberto Marinho. Peraí, calma aí. Mas a fundação junto ou a fundação? Não, a fundação junto. O ato de afundar. Louco, meu. Você tá falando sério, bicho? Sim, alguém dormiu com o Jô Soares aquele dia, acordou totalmente engraçadão e colocou esse título. Que desgraça, cara. Nossa, pelo amor de Deus, não pode nem falar isso. Mas um pouquinho merda, hein, bicho? E nesse programa... eles meio que tentaram se defender, né? E ao mesmo tempo se defender do episódio do Desceu o pau no Roberto Marinho. E ao mesmo tempo desceu o pau no Roberto Marinho e na Globo. Só que assim, pra mostrar que se tratava realmente de uma guerra santa, tipo católicos contra evangélicos. Só um parênteses, você falou uma coisa que você usou o termo, mas isso é importante. Realmente, do começo ao meio dos anos
90, existiu a chamada Guerra Santa na TV brasileira. Isso aí é uma coisa que as pessoas não lembram, às vezes não lembram, ou não pesquisaram. Eu sempre gosto de falar das gerações mais novas. Eu não sou um cara velho, nem você, mas é porque a geração mais nova que a gente fala é 20 anos pra cá, etc. Então eles não lembram disso. Realmente rolou a chamada Guerra Santa, entre aspas, na televisão brasileira, onde era cacete o dia inteiro. E justamente para mostrar que era uma coisa que não partia só da Igreja Universal, mas de todo o público evangélico, nesse 25ª hora, foram convidados vários pastores, assim, de outras denominações, e um deles era o Silas Malafaia, que na época tinha um bigodão, ele parecia o Ratinho. Caralho, eu acabei de cuspir minha cerveja aqui, bicho. É porque eu lembrei da cara do Silas Malafaia com um puta bigode, velho. Comecei a rir aqui, foi mal. Desculpa aí aos ouvintes aí, viu, bicho? Cena lamentável aqui agora. E ele, assim, se hoje ele tem, né, uma rusga aí com o Edir Macedo, né, principalmente mais do Silas Malafaia, que não perde a chance de falar mal aí do Edir Macedo, naquela época ele foi um dos caras mais contundentes ali na defesa da Igreja Universal e no ataque à Rede Globo. Mas é aquela história, né, então? O se amigo juntaram, do meu... Isso, exatamente, você ia falar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso, se juntaram por um bem comum, que no caso é o bem comum deles, nada contra, cada um com seus princípios, e resolveram descer o cacete. Agora, na minha concepção, são idiotas, porque nunca uma igreja universal, ou uma igreja Assembleia do Reino de Deus, ou diabo que for, teve uma retratação na Globo. Já o seu Leonel Brizola teve um direito de resposta. Então, assim, é o único cara que eu pago um pau é o seu Leonel Brizola de ter que fazer o Cid Moreira com aquela puta cara de bunda lá e falar, eu gostaria de falar aqui sobre você. Então, e aí, lendo, o Roberto Marinho devia estar se masturbando, né? O interessante nessa participação no 25ª hora é que o Silas Malafaia, ele diz em determinado momento assim, em tom de ameaça. Vocês tomem cuidado que vai chegar o dia que os evangélicos vão ser maioria nesse país, hein? Nossa, cara, isso aí é uma profecia, bicho. Ele falou, e falou em tom de ameaça, assim, como se todos os evangélicos fossem se unir pra derrubar a Rede Globo. Destruir a humanidade. Bicho, esse é porque assim, é complicado, eu gosto muito. É que esse assunto, você concorda comigo, Ricardo, que esse assunto é um assunto polêmico. Sim. E às vezes a gente fica querendo dar opiniões e tal, e aí eu tô tentando evitar dar opiniões, porque o programa de opinião, ouvintes, é outro. É um programa que tem uns outros debiloides lá e tal, aí eu tô tentando segurar minha onda. Você falou aí citou o Robson aí, o Vinícius me fez lembrar, antes, que a gente tá fazendo muita ida e volta, né, mas assim, uma coisa que marcou aí os primeiros anos da Record era um programa na grade, um programa de auditório que era apresentado pelo Rony Von, que é o ídolo do Robson. Esse eu não sabia, não. O Rony Von teve um programa de auditório na Record. Teve, chamava-se... Nos primeiros anos. Nos primeiros anos, pós Edir Macedo, um programa chamado Sinal de Vida, né? E como, obviamente, ele tinha uma música com esse nome, acabou sendo aí o tema de abertura do programa. Essa eu realmente não sabia. Mas, já que você falou em programas de auditório da Rede Record, eu gostaria de deixar aberto aqui neste momento para falarmos do programa chamado Ratinho Livre. Eu achei que você ia falar do especial sertanejo. Bicho, é mesmo isso aí? Não, vai, calma aí então. Pera aí, Robson, corta essa merda. Vamos falar do Especial Sertanejo, que é um programa que trouxe, naquela época, gente demais, que não era conhecida, que vinha de Goiás, principalmente, para crescer. Por exemplo, isso é uma brincadeira que eu sempre faço com os amigos. Nesse programa ficou famoso ali uma dupla chamada Marlboro e Hollywood, que até hoje é piada até dentro de Goiás. Não porque a música era tão ruim, porque pra quem gosta de sertanejo a música é boa, mas porque esse nome é ridículo. E que levou grandes nomes lá no sertanejo, como São Paulo Daniel, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo e outros, Guilherme Santiago, etc. Tal, João Mineiro Marciano. Então era um puta programa que, na verdade, acabou sendo uma competição com o Sabadão Sertanejo. O Especial Sertanejo que é apresentado aqui pelo Marcelo Costa, que além de apresentador era cantor também. Exatamente. Então o que acontece? No Especial Sertanejo o Marcelo Costa apresentava, e ele apresentou alguns dos primeiros programas do Sabadão Sertanejo no SBT também. E depois ele saiu fora e quem entrou foi o Gugu, com aquela roupa horrorosa, cheia de badalo,
chapéu branco, coisa mais ridícula do mundo. Mas Deus o tenha e tal. Mas era um programa, eram 2 programas que fizeram a música sertaneja ser difundida no Brasil. Porque se hoje a música sertaneja é o segundo, o maior gênero do Brasil, se deve a esses anos iniciais da década de 90, onde a música que só tocava na rádio AM foi parar na televisão. E o Marcelo Costa, ele saiu ali por volta de 2000, 2001 e foi pra CNT, né? Olha a CNT de novo. Meu Deus. Mas sabe por que ele saiu? E ele até conta isso numa entrevista. Não foi demitido igual o Wagner Montes por incompetência, não. Né? Não, ele na verdade ele pediu pra sair, né? Ele vendo que o contrato dele tava vencendo, ele não quis renovar, porque assim, foi uma fase que o programa começou a ter muita interferência, assim, os pastores chegavam, né? Os próprios pastores, ele conta isso, que os próprios pastores que eram os chefões da Record queriam cavar lugar no programa pra alguma dupla sertaneja aí que fosse conhecido dos caras, né, dos pastores. Ah, entendi. Então virou um grande jabá televisionado. Exato. E ele não aceitava isso porque ele falou, qualquer coisa, se eu boto uns caras pra cantar e eles são muito ruins, é o meu nome que vai pra lama. Sim, exatamente. É como se você fosse um dono de um programa de rádio. Aqui, um exemplo aqui, nós temos em Goiás a Rádio Terra, um grande expoente da música sertaneja, que é o Lázaro Ramos. Toda vez eu confundo. É porque é Lázaro Santos. Nós temos aqui o Lázaro Santos e ele realmente sempre falou, eu não vou botar gente ruim pra cantar aqui, porque é o meu nome, é o meu rabo na reta. Né? Então, assim, gente que botou no programa dele que hoje é conhecida. Mas não você pode botar dupla de fundo de quintal. E era exatamente isso aí que acontecia, né? Os pastores chegavam, esses meninos aí são bons, bota pra cantar e não sei o quê. E o Marcelo Costa sequer tinha escutado os caras antes. Ele mesmo fala que se ele ouvisse antes e soubesse que os caras eram bons, ele botava sem problema nenhum. Mas queriam jogar duplas assim pra ele. Queriam forçar ele, né? Queriam forçar. E ele até falou que essa transferência dele, a saída dele da Record para a ida para a CNT, é que ele já estava começando ali a planejar o fim, né, dessa fase de apresentador dele, que ele ia começar a largar aos poucos. Ele até faz uma analogia na entrevista que ele fala isso, que é que nem aquele jogador de futebol que ele, antes de encerrar a carreira, ele vai jogar 6 meses, 1 ano num time de menor expressão, ali sem tanta responsabilidade. E Túlio Maravilha. E foi o que aconteceu com ele. Ele saiu da Record, ele foi pra CNT e, assim, já pensando em fazer o programa por 1 ano, 2 no máximo, e depois cair fora e nunca mais mexer com isso. Então hoje ele é aposentado. Hoje é aposentado, tá vivo até hoje. Acho que ele ainda canta, faz shows aí esporádicos, mas apresentador ele não é mais. Entendi. E sobre o Lázaro Santos, né, que você confundiu com o Lázaro Ramos, você pode ficar sossegado que quando a história do Lázaro Santos virar filme, com toda certeza vão botar o Lázaro Ramos pra fazer o papel dele. Cara, essa é uma história que eu já vi em vários churrascos de amigos meus. O nego fala, o Lázaro Ramos. Puta, os caras trocam o nome do cara, eu troquei, bicho, é foda. Porque Lázaro eu só conhecia um antes, né? Que é Lázaro, levanta-te e andas, tal, Então agora virou bagunça. E já que estamos falando aí de programas marcantes da Rede Record, a gente vai falar agora do senhor Carlos Roberto Massa. Ratinho! JR. Ah não, JR é o filho dele. Não, esse é outro, pelo amor de Deus. Cara, nossa, tem tanta coisa pra falar disso aí. Mas assim, eu vou começar pelas minhas memórias de infância. A memória mais... Na verdade, são 3 memórias, mas a mais marcante que eu tenho desse programa foi um dia, na verdade uma semana inteira, onde o Ratinho anunciou que ia mostrar o ET. Que na verdade fosse o ET de Varginha, né? O povo achava que era. E tinha uma puta de uma caixa lá no auditório. E naquele tempo, o Rodolfo era repórter do Ratinho. O ET Rodolfo. Que inclusive ele veio com o Ratinho da CNT. Tá, do 190 Urgente. Aliás, se a gente conhece hoje Toninho do Diabo, a gente deve a Rodolfo Carlos, repórter do 190 Urgente. Exatamente. Então, e é muito engraçado isso, cara. Eu não sei nem por onde começar, mano. O cara passou a semana inteira
anunciando que ia mostrar o ET e tal, uma puta caixa com puta cadeado e tal, não sei o que, e o Rodolfo lá, não, olha, é o ET, não sei o que. O Rodolfo era um cara muito engraçado, porque ele se fingia de sério, então ele queria passar credibilidade e tal. E aí, do nada, na sexta-feira, os caras anunciam que vão abrir a caixa. Cara, esse foi um dos dias que eu mais ri na minha vida. A minha barriga doeu, eu tinha, sei lá, tipo, eu tinha 5 anos de idade, e eu fui rever isso no YouTube depois, a minha barriga doeu do mesmo tanto, saca? Do ET, saiu o ET de dentro da caixa, o ET, né? Ele é não, de cueca, samba canção, e querendo dar um pau no Rodolfo, bater no Ratinho e pega o cacete, corre atrás. Uma das coisas que eu mais acho engraçado é que o ET entrou no personagem, começa a falar. Aí o Ratinho pergunta pra ele, o que aconteceu, bicho? Quem que é você? Não sei o que. Ele falou. Aí ele aponta pro Rodolfo, mas filha da puta aí. Aí o Ratinho fala, não pode falar falando no programa, rapaz. Não pode. Então assim, cara, uma baixaria do caralho, velho. Esse programa foi a melhor fase pra mim do Ratinho na televisão. Sim. Assim, não, coisas tipo, eles mostravam a genitália de um rapaz que não tinha pênis. E aí falavam que a família não sei o que a mulher não sei o que e tal, e uma baixaria do cara. Nessa época também tínhamos o grande Azulão. Solta o Azulão! Solta o Azulão! O grande Azulão. E a famosa história, né? Essa é famosa, porque essa saiu em vários meios de comunicação, principalmente de jornais na época, da dancinha do Jornal Nacional, né? Que essa é um clássico. Toda vez que, pra você ver, pra vocês que estão ouvindo a gente, terem um nível do que era o Ratinho Livre da Record, várias vezes o programa bateu a audiência do Jornal Nacional. E o Ratinho, que não é de matar com a unha, subia em cima da mesa e sambava ao som do tema do Jornal Nacional. Isso, inclusive, deu processo na época. Então, assim, o que tem pra falar desse programa, ele desse período, principalmente esse ano de 97, não tem fim. Aconteceu de tudo. Na verdade, assim, essa do Jornal Nacional eu também me lembro que, assim, na escola, às vezes ia jogar bola, ia fazer qualquer coisa, quando eu fazia gol, eu fazia a dancinha do Jornal Nacional também pra tirar sarro. Pra você ter uma ideia como isso entrou na mente do público, do telespectador em geral. Só que esse lance do processo e até da proibição do Ratinho de fazer essa dança, na verdade, acabou acontecendo depois quando ele já estava no SBT. Sim, eu sei que durante o período todo da Record ele fez a dancinha. Durante todo o período. Daí ele foi pro SBT e, na verdade, o que aconteceu quando ele saiu do SBT, quando ele saiu da Record, né? Ele tinha 2 programas na Record, que era o Ratinho Livre, que era de segunda a sexta, que é esse programa que a gente tá falando aqui. Que era um programa de auditório, né? E tinha o Ratinho Show, que esse sim é o programa de auditório na essência, que era domingo à tarde, né? Começava ali por volta do meio-dia e até 2, 3, 4 horas da tarde, que era um programa assim de variedades, né? Que acabou não dando assim tanta audiência pra Record. Na realidade, o Ratinho Show, acho que eu nunca vi nenhum registro dele. Porque era um programa diferente mesmo. O que o Ratinho fazia no Ratinho Show, basicamente, era o que ele fazia no programa do Ratinho, ainda na OM, em 91, por ali. E o que ele fez durante algum tempo no Boteco, né, do Ratinho, tirando as duplas sertanejas e tal. Mas não era aquele programa, porque o programa Ratinho Livre mesmo, além de ser, apesar de ser um programa meio trecheira, tinha uma pegada de denúncia. Então o Ratinho usava o cacetete, usava a toalhinha, imitava o Borghetti, aquela coisa toda tal, mas dava audiência. Justamente quando ele foi para o SBT que acabou tendo aí uma mistura, né, alguns elementos o principal do Ratinho Livre, mas também com alguns elementos do Ratinho Show. E é justamente aí que eu achei que se perdeu o programa, que eu achei que ficou aí uma bosta. E o lance da dancinha do Jornal Nacional virou algo até simbólico, porque assim, a banda que fazia o tema do Jornal Nacional no programa do Ratinho Livre era uma banda chamada Esquisitos, que não foi pro SBT junto, e continuou fazendo a animação no programa depois do Leão Livre, com o Gilberto Barros, né? Ah, sim. E o Leão entrou no mesmo horário, né, basicamente. Sim. E no SBT era aquela banda lá do maestro não sei o que, e não ficava a mesma coisa, eu não achava legal. Principalmente essa música do Jornal Nacional, ficou meio zoado.
E Mas na depois... realidade, Ricardo, desculpa te interromper rapidinho, porque é o seguinte, você falou sobre a junção dos formatos pro SBT. Sim. Na verdade, eu não concordo com você de que ficou uma merda. Eu acho que... Não, na verdade, por uma parte eu concordo que ficou ruim, mas eu falo assim, foi melhor assim, porque esse formato que veio, que o Ratinho trouxe ali do 190, urgente, né, que aprendeu com o Alborguete, que veio lá, sei lá, meio dos anos 80 e tal, ele já tava morrendo, né? Esse formato de denúncia, de mostrar uma imagem forte na televisão, fazer um apelo, ele imitar e bater o cacetete. Eu tô falando em geral, não só ele. Mas esse formato já estava um pouco... já estava respirando com a ajuda de aparelhos. Entendeu? Porque não estava numa fase muito boa. Tanto que acabou. Sim. Acabou. Então, assim, eu acho que ele acertou nesse ponto. Ele resolveu focar em outras coisas que eram entretenimento mesmo, de verdade e tal. Palhaçada, circo. Ele fala que adora circo e essas palhaçadas de circo e tal. Do que aquele formato. Ele falou uma vez, eu não faço programa policial nunca mais na minha vida. Porque aquele programa policial era muito pesado. Era tão pesado que hoje é inaceitável na televisão. Então, assim, eu acho que ele acertou nesse ponto, sabe? Quando ele mudou pro SBT, de diminuir um pouco o tom do programa para não ficar agressivo demais. Como a Record era uma televisão recém-criada quando ele foi para lá, ele tinha liberdade de fazer o que quisesse. E a Record queria audiência. E ele deu muita audiência pra ele, diga-se de passagem. Mas quando ele mudou pro SBT, a coisa mudou. Ele queria variedades, etc. Tal. Não estou dizendo que é um programa que é perfeito, mas a coisa mudou demais. Até voltando aqui a falar sobre a fase do Ratinho na Record, né, antes dessa ida pro SBT, né, você falou aí que o programa era mais nessa pegada de denúncia, né, e era mesmo, né, e tanto que rendeu era muito pesado, rendeu processo. Rendeu até matéria na revista Veja. Isso. Né, eu lembro aí do, tipo, o caso do menino Elvis, da menina Jéssica, também o grávido, né, o homem grávido. O homem grávido, umas coisas pesadas, assim. Sim. Se a molecada de hoje, ou as famílias de hoje vissem um programa desse, ia ser um pouco complicado. Mas apesar de tudo, também teve coisas mais pro lado do entretenimento, pro lado da festa. Uma coisa que eu achei muito legal, enfim, eu não acompanhei, por exemplo, a cobertura da Copa de 98 pela Record, mas uma coisa que eu achei bem sacado foi levar o Ratinho pra França e fazer o boteco dele lá. Essa é uma história sensacional. Essa, eu ouvi a história, quase me caguei, e eu prefiro que você comece a comentar, porque é sensacional. Não, já começa já com o rolo que deu pra Record conseguir a compra aí dos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Teoricamente ela poderia transmitir porque ela exibiu a Olimpíada 2 anos antes, né? A Olimpíada de Atlanta. De Atlanta em 96. E naquela época as emissoras elas não compravam diretamente os direitos de transmissão da FIFA, né? Tinha uma entidade, OTI, né? OTI, que negociava aí comprava esses direitos da FIFA e negociava para as televisões aí da América Latina, né, a Caribe, essas coisas. E pelas regras que haviam sido estabelecidas por essa OTI, a Record ela poderia comprar os direitos de transmissão. Só que a Manchete, a Bandeirantes, a Globo e principalmente o SBT, por causa do rolo que tinha sido a contratação do Boris Casoy pela Record, tentaram barrar a compra dos direitos. Barrar a compra dos direitos, tanto é que a Record entrou na justiça e conseguiu, mas se ela não tivesse conseguido, ela ia fazer uma gambiarra. Porque é o seguinte, a Record Internacional tinha os direitos de transmissão da Copa para a África. Entendi. Para a África, você fala África... para os países de língua portuguesa. Continente. Como continente, mas mais para os países de língua portuguesa, né? Angola, Entendi. Cabo Verde, essas coisas todas. Aí a Record, ela poderia transmitir, a Record do Brasil, ela poderia transmitir a Copa do Mundo não como uma emissora oficial, mas sim como uma emissora licenciada. É que nem, por exemplo, a Bandeirantes nas últimas Copas, né? A Globo comprava os direitos, era a emissora oficial e repassava esses direitos para a Band, que transmitia como emissora licenciada. Entendi. E acontecer isso. E todos antes mesmo dessa história se definir se ia ser transmitida como porque emissora... já era um grande imbróglio ali, jurídico. Exato. E antes mesmo de tudo isso se definir, se ia transmitir como oficial ou como licenciada, todos os profissionais que foram cobrir a Copa
pela TV Record, eles viajaram para a França, mas credenciados como profissionais da Rádio Record, que essa aí poderia transmitir a Copa sem problema nenhum. E aí eles acabaram conseguindo transmitir, só que assim, eles não tinham lugar nos estádios, tiveram que transmitir toda a Copa em off, né? Então, vamos lá. Eles não tinham cabines... Não tinham cabines nos estádios para fazer a transmissão em loco. Sim. Então, tudo em off. Fizeram tudo em off, ou do IBC... Quem eram os narradores? Luiz Alfredo, José Luiz da Atena... Ixi. E se não me engano, Carlos Valadares também, mas daí não vou lembrar, mas é certeza Timão pesado, hein, bicho? Era certeza que era o Datena, que tinha toda aquela experiência de repórter esportivo da Bandeirantes, e o Luiz Alfredo, que havia cobrido as 2 Copas anteriores pelo SBT. Entendi. Aí Luiz Alfredo é aquele que nós falamos que quando o Galvão saiu da Globo fazer a OM, pegou praticamente, diríamos, 70% da temporada da Fórmula 1 na Globo em 92. Sim. Foi ele, né, foi o período aí que os outros narradores da Globo acabaram tendo aí grande destaque, né, por causa... Kleber Machado e o Luiz Roberto, que fizeram grandes corridas, principalmente. O Luiz Roberto não estava lá ainda, era o Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, perdão. Uhum. É porque o Kleber fez uma grande narração, mudando de assunto rapidinho aqui, que deu destaque para ele na Globo, principalmente na Fórmula 1, tanto que ele tá aí até hoje, né? Que é o Grande Prêmio de Mônaco, de 92, Sim. Que o Ayrton, eu não vou nem falar, porque o cara aquele dia ali devia estar com capeta no corpo, e aquele dia deu um grande destaque pro Kleber Machado, e hoje tá aí, até hoje tá aí. Inclusive, 92 foi o único ano que o Kleber Machado narrou o Grande Prêmio do Brasil. Exatamente, porque o Grande Prêmio do Brasil é uma prerrogativa do Galvão Bueno desde 1982. Né? Inclusive eu tenho a corrida, etc., gravada e tal. Então, assim, deu uma vitrine de visibilidade para ele, diríamos assim. E nessa Copa, voltando aqui à Copa de 98, né, a Record ela acabou transmitindo todos os jogos daí em off, né, off-tube, né, que os caras falam, chamado geladão. E eles tiveram que alugar um estúdio lá, e era uma coisa horrível, que era tudo chroma key, era bem... troço bem mambembe mesmo. O linguiça voador é melhor. Você tem uma ideia, né? Ainda voltando a falar sobre a equipe, um dos comentaristas da Record era o Mário Sérgio, que acabou morrendo aí no acidente do avião da Chapecoense. Mário Sérgio, ídolo do Inter, né? E do Grêmio também, né? Do Grêmio também? Eu não sabia, não. Ele tava no time que foi campeão mundial em 83. Perdão aí pros gremistas, inclusive você. Eu realmente achei que ele era mais ídolo. Tipo a história do Fernandão, né? Porque quando fala-se do Fernandão em Goiás, Fernandão é ídolo do Goiás, mas foi ídolo do Inter também. Então... Mário Sérgio, que aliás, ele logo depois desse jogo, ele foi contratado, ou, né, entre aspas, contratado para apenas esse jogo do Mundial, né? Apenas esse jogo, você fala qual? Esse do Mundial Grêmio Hamburgo. Ah, sim. E ele... Esse da final. De 83. E ele e o Paulo César Caju. Só que assim, o Mário Sérgio, depois que ele saiu do Grêmio... o Caju já tava velho, né? O Caju jogou a Copa de 78. Ele foi contratado justamente para dar aí uma experiência, né, uma malandragem aí pro time. Não. Mas como se os caras não soubessem ser malandro. Pois é, né? Mas o Mário Sérgio, ele saiu do Grêmio e foi pro Inter. Não, isso que eu queria saber, então. Então ele jogou esse jogo final contratado de última hora pelo Grêmio, depois foi pro Inter, e apesar de ser ídolo do Grêmio pela final, também virou ídolo do Inter logo depois. Tanto é que o primeiro jogo do Grêmio, depois de ser campeão mundial, foi um amistoso contra o Inter, foi um Grenal que teve aí a entrega das faixas, né, pros dois times, né, o Inter campeão gaúcho, o Grêmio campeão mundial, e o Mário Sérgio ficou com 2 faixas. Ô, louco, bicho. Não, mas ele realmente era um cara... Foi pra mim, desculpa, assim, eu falo assim, com respeito a todo mundo aí e tal, mas pra mim, talvez a maior perda daquele acidente da Chapecoense. E o Ratinho, voltando a falar sobre ele lá na Copa de 98... Era isso que eu queria falar. Mas você fala, aí eu complemento. Pois ele foi, né, e até uma coisa que eu achei engraçado, que o garçom desse bar que eles fizeram lá na Copa,
eles tiraram sarro, porque o primeiro adversário do Brasil naquela Copa era a Escócia. E na Escócia tem o kilt escocês, né? Os homens têm mania de usar saia. E o garçom botaram um sujeito afeminado que usava saia. Justamente para tirar sarro da Escócia. Meu Deus do céu. Não, e um detalhe importante, eu não sei, eu queria deixar você falar, mas eu gosto de falar. O Ratinho, em uma entrevista com o seu José Luiz da Atena, explicou que o Lafon, se não me engano, o Lafon estava na Record. Que era o diretor-geral, né, o Eduardo Lafon. Que o Lafon, o Ratinho levou da CNT com ele. Inclusive foi diretor do programa Cadeia Nacional. Levou o Lafon e o Lafon falou, depois do primeiro programa pode cancelar tudo. Porque virou uma zona. Tava Mário Sérgio, tava Sócrates, tava todo mundo, os caras bebendo no programa, pitando no programa, uma fumaceira do caralho. O Ratinho falou que parecia um filme dos anos 50. Puta fumaça e cachaça. E o Lafon falou, não, aí não dá, bicho. Aí eu vou ter que cancelar esse programa aí, que não tem a menor condição. Não tem a menor condição isso aí, bicho. Sabe? E virou bagunça, virou zona o programa, tá ligado? Então, assim, essa é uma história sensacional desse boteco do Latino na Copa de 98. Porque os caras falaram, bicho, não dá, vocês não têm limite. O Datena, nessa entrevista, falou que no fim do programa, os caras estavam todos bêbados. Entendeu? Tomavam cerveja o dia inteiro, falou assim, acabou o programa, os caras já estavam mamados, sem limite, aí virou bagunça. Puta, eles deviam ter deixado. Bicho, é sério mesmo. O Datena fala, cara, olha, o Lafon gritou no ouvido do Radinho, pelo amor de Deus, tava lá, igual eu falei, tava o Sócrates, o Marcelo, todo mundo lá falando assim, cara, os caras tão bêbados aqui, o programa virou bagunça, bicho. Aí os caras falaram, não, aí, acho que depois de umas 2 edições, se eu não me engano, o Radinho falou, cortaram, falou, não dá, não tem o menor cabimento. Eu me lembro que na época ele deu uma desculpa de que, não, eu quero voltar pro Brasil, não sei o quê, mas porra nenhuma, né? É uma decisão do Lafon mesmo. Eu voltar pro Brasil, os caras mandaram ele de volta. Mandaram ele e todo mundo. Falaram, não, vocês não têm maturidade de fazer esse tipo de programa. Entendeu? E os caras realmente já queriam um boteco mesmo. E virou bagunça. Aí fodeu. Puta, mas cara, que essa ideia ia ser genial se continuasse, velho. Se eu não me engano, a ideia foi genial, se eu não me engano, o Ratinho até fez uma matéria na rua. Ele conta essa história também, que ele fez uma matéria na rua em 98, em Paris, aonde ele foi no metrô e ele viu um músico de rua, né, tocando com uma sanfona furada. Assim, uma sanfona velha, né, furada não pode... É porque o Ratinho já exagera muito, porque sanfona furada não faz barulho, né, não tem fole, porra. E a sanfona velha, aí ele falou assim, aí, ó, pra você ver, aí ele já falou, ó, vamos fazer uma matéria aqui, falou, o governo não ajuda o sanfoneiro e tal, um monte de merda, o cara inventava tudo na hora, ele falou, foda-se, bicho, porque uma coisa é você fazer programa em São Paulo, tá ligado? Aí você chega na França lá, tem um monte de coisa diferente, fala assim, vamos botar pra fuder e tudo aqui, velho. Então, assim, é igual eu falo, o programa durou 2 edições porque os caras não tinham maturidade, mano. Sabe? Tanto que eu me lembro que isso antes, né, da Copa, quando ainda tava esse rolo, né, eu escutava muito, assim, os programas de rádio na época, né, inclusive as partes, assim, que os caras falavam, né, o bastidor de televisão, né, e o cara contando essa história de que tinha esse imbróglio aí da Record mostrar a Copa do Mundo, que podia, não podia, e o cara pegou e falou, porra, que as outras redes estão com medo do quê? Que a Record leve o Ratinho pra lá pra ser comentarista e vire primeiro lugar de audiência? E você sabe um grande lamento que eu tenho na minha vida? Aliás, aqui só um rápido parênteses, não só o Ratinho, a Ana Maria Braga também foi pra França, ela que começou a fazer ela fez o Note a Note especial. Né? Mas qual que é o lamento? O grande lamento da minha vida é que não tem esses programas inteiros no YouTube. Sim. Eu já pesquisei e não existe no YouTube os botecos do Ratinho da Copa de 98. Porque eu queria ver, porque isso deve ser... Cara, isso deve ser pior do que um puteiro, mano. Então, assim... Tem tudo. Tem até o Pista Dupla no YouTube. Mas não tem esse programa, cara. Tinha que ter isso. É maravilhoso. O boteco do Ratinho na frente.
Cara, o que eu me partia de rir era com o garçom escocês, que na verdade não era escocês porra nenhuma, né? Depois ele continuou no programa do Ratinho, inclusive foi junto ao SBT, ele começou a falar com um sotaque francês e tal. Não, mas então você lembra, na época, de ter assistido esse programa. E ele manteve a saia. Só que no começo, a pegada, a intenção era essa, zoar, porque a Escócia é um país onde homem usa saia, daí botaram um garçom afeminado usando saia. O brasileiro é muito filho da puta, né, bicho? Então acho que já aqui ó, o único tópico que sobrou seria os programas marcantes, né? Um grande programa marcante pra mim, na parte da dramaturgia na Rede Record, foi o remake de Escravo e Isaura. Eu falo por dois motivos. Um deles foi porque eu era meio moleque quando eu assisti, né? Ali em 2004, 2005 e tal. E foi um sucesso. Foi uma audiência estrondosa, porque eu tinha amigos meus que nem se ligavam na Record, mas ligavam para assistir o remake da Escrava Isaura, feito nessa data, 4, 5, que foi um grande sucesso da Record. Isabela Rinaldi. Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi. Rubem de Falca na original, eu tô bêbado. Uhum. Peraí. O Leopoldo Pacheco. Leopoldo Pacheco, Bianca Rinaldi. Como é que Theo Becker. Nossa, Theo Becker, é verdade, cara. Theo Becker era o galã dessa. Não, pô, a novela era boa, mas os caras botaram o Theo Becker, cara. Então, assim, foi um sucesso muito grande na época. Inclusive, eu acho que foi a novela da Record que mais deu audiência até hoje. Essa novela, a novela que entrou depois também, Essas Mulheres, que era outra novela de época, eu também achei muito boa. Eu acompanhei essas duas aí. E deu audiência mesmo, Essas Mulheres deu audiência também. Aliás, era até engraçado, porque assim, essa novela passava no período da noite. E durante a tarde, a Record, ali por 2005, 2006, ela reprisou uma novela com o Maurício Matar, chamada Louca Paixão. Era uma novela dele com aquela... Era aquela mina que fez a Shirley na Torre de Babel, sabe? Bicho, Torre de Babel foi em 98, mano. Não vou lembrar nunca na vida. Pois é, a Manquinha, sabe? Não lembro. Que inclusive a personagem ela acabou sendo até reprisada nessa novela que tá passando agora na Globo, aí Haja Coração, né? Que é a Shirley, que tem um problema assim... Torre de Babel não era a novela do Cadeirudo? Não, essa era Indomada. Não, Torre de Babel tinha um personagem lá. O Jamanta? O Jamanta não morreu, é verdade. Que era... Pois é, daí tinha essa novela na Record, que era porque essas novelas foram muito próximas uma da outra. Uhum. E as duas tinham personagens marcantes. Icônicos, marcantes. Tipo, o Cadeirudo e o Jamanta, ligado? Nessa época a Globo tinha... A gente vai falar sobre isso um dia. Eu quero ainda um dia falar sobre com você sobre a dramaturgia da Globo. Sim. Que foi um marco importante, acho que na vida de muita gente. Mas essa novela da Record, né, que essa que eu falei do Maurício Matar, ela originalmente foi exibida em 99 e acabou sendo reprisada ali em 2005. Né? E quem assistia essa reprise e depois acompanhava Escrava Isaura, depois Essas Mulheres e as novelas que entraram depois na Record, podia perceber, né, a mudança assim da água pro vinho, assim, do padrão assim de produção de novela da Record. Sim, se você for parar pra pensar, eu vi alguns trechos dessas mulheres, não. Se você for parar pra pensar, eu vi alguns trechos dessa primeira novela com o Maurício Matar, era ridículo. Uhum. Patético. E já essa novela de época, primeira Escrava Isaura, né, era muito bem produzido, cara. Sim. E era um remake, e é muito engraçado, porque depois eu fui pesquisar, era um remake meio ipsis literis, tipo assim, meio um remake mesmo, sabe? Tipo, aliás, você falou... Inclusive tinha como é que é o nome dele? O Jackson. Como é que é o Jackson? Jackson Antunes. Jackson Antunes, que era... Inclusive tinha uma comunidade no Orkut, quando eu era criança, que falava assim, Jackson Antunes, o nosso Charles Bronson. O Charles Bronson brasileiro. Ele que fazia o pai da Isaura na novela. Exatamente. E você falou do Rubens de Falco, que era o vilão da novela original lá da Globo, né? Ele tá na novela, né? Na da Record. Ele participa nos primeiros capítulos como o pai do Leôncio. Exatamente. O Rubens de Falco era Mas é muito engraçado, porque... Quem que você falou mesmo? Fazia o Leopoldo... Leopoldo Pacheco. Ele que fazia o Leôncio no remake. No remake, o Leopoldo Pacheco era muito mais engraçado.
E é muito engraçado porque alguém deve, o diretor da novela, não sei quem é, deve ter falado, cara, seja o cara mais filho da puta que você puder, tá ligado? E ele foi, mano. Uhum. Saca? Tipo, o público tinha nojo do cara, velho. Falava assim, caralho, que filho da puta. Vontade de dar um tiro na cara desse maluco, mano. Eu assistia com meu pai, com a minha mãe na época. Meu irmão era pequeno e tal. Eu tinha vontade de falar assim, mano, vamos matar esse cara, velho. Sabe? Tipo, ele conseguiu fazer um papel importantíssimo, porque Escravizauro faz parte da literatura brasileira, na real. E demonstrar aquele cara nojento, odioso, asqueroso, entendeu? Então, assim, foi uma novela que foi um marco pra Rede Record. Diferente de sua antecessora, né? Metamorfose, que nem chegou a terminar. Né? Cara, Metamorfose. Tem tanto meme. Que era uma novela que, inclusive, tinha a participação do Cigano Igor, né? Ricardo Mack, o personagem. Mano, Metamorfose é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, cara. Como é que era? A mulher sapo? Já viu o vídeo da mulher sapo? Ah, não, aí você tá confundindo, que na verdade, assim, a Metamorfose era uma novela que passou antes, que era muito ruim, assim, e nem chegou a terminar, na verdade, eu acho que foi até uma produção independente que a Record comprou. Essa que você tá falando da mulher sapo é o Caminhos do Coração. Que daí tinha aquele povo daqueles mutantes lá, a novela dos mutantes. Acabou sendo uma sequência dessa novela que era Os Mutantes Caminhos do Coração. Foi uma segunda novela que estreou depois, daí dando um foco maior pra esses mutantes, porque os mutantes já apareciam já na primeira novela. Na Metamorfose? No Caminhos do Coração. Ah, tá. E daí teve uma espécie de continuação que era Os Mutantes Caminhos do Coração, que era uma novela toda centrada daí nos mutantes, daí era tipo o X-Men brasileiro. Mano, isso era muito bom. Eu tava no ensino médio, eu acho, na época. E tinha um amigo meu que ele não tinha TV a cabo em casa. Ele via essas merdas só pra... Que nem o Robson, que às vezes fica vendo o Balanço Geral só pra passar raiva, tá ligado? Aí o cara chegava no outro dia na aula e falou, cara, você precisa ver o tal dos Mutantes, velho. Eu falei, mano, Mutantes eu só conheço a banda, velho. O que você tá falando? Nessa época eu nem assistia tanta televisão e tal. Aí eu falei assim, a novela da Record lá. Aí quando eu vi, cara, eu falei, meu Deus do céu. Realmente, esse é o maior programa de entretenimento da história da humanidade. Que não tem cabimento, saca? Aí eu falei, Aí eu falei, pô, engraçado, tá? Mas não me recomenda mais nada, não. Porque se tudo que vier de você vender gente aí, velho, não dá. Assim, é bom pra rir, mas eu não levo a sério, não. E qual que foi aí o teu primeiro contato com a Record? Cara, nossa, deixa eu pensar. Eu acho que meu primeiro contato é porque assim, né? Falando sério agora. A gente é praticamente da mesma geração, mas você é um pouco mais velho do que eu. O meu primeiro contato com a Rede Record foi o programa do Ratinho. O Ratinho Livre, cara, o Ratinho Livre. Foi o meu primeiro contato com a Record. Assim, de lembrar, eu tinha uma televisãozinha. O pessoal hoje não vai lembrar o que é essa televisão de pesca. Você lembra, Ricardo, essa televisão de pesca? Aquelas de 5 polegadas? 5 polegadas, preto e branco. E tinha rádio, TV também. Isso, vinha com uma puta antena. O nego levava pra... a gente chamava aqui, né? Porque a gente tem muito costume de pesca, de televisão de pesca, porque você levava pra beira do rio, onde era afastado, e lá pegava o sinal. Então você assistia a televisão numa boa. Era muito famoso em portaria de prédio também. Pessoal... Taxista também tinha, ligava no acendedor de cigarro no carro. Isso, os taxistas e os porteiros. Tinha nas guaritas e tal. E eu tinha uma dessa, não lembro de que marca que era, acho que era Nacional. E eu me lembro, acho que o meu primeiro contato foi com o Ratinho Livre, na Record 97, assistindo numa 5 polegadas dessa, preto e branco, cara. Inclusive esse programa que eu contei mais cedo aí, do ET na caixa, foi o meu primeiro contato com a Record. Meu primeiro programa do Ratinho que eu vi, nessa televisãozinha pequena que eu tinha no meu quarto, que todo dia eu tava ligado lá, porque eu queria saber o que era o ET, né, bicho? Pois é, o meu primeiro contato, assim, foi ainda em 91, foi quando eu vim pra Curitiba, né, que eu até contei no outro episódio, né, que, assim, foi ali que eu acabei conhecendo o Alborguete, né, porque a OM era afiliada da Record. Eu acho que um dos primeiros programas também dessa fase que eu lembro de ter assistido na época foi justamente o Sinal de Vida, que era o programa do Ronivon. Eu me lembro uma vez que ele estava entrevistando o Aguinaldo Raiol no programa. O Aguinaldo Raiol. O Raiol, não o Timóteo. O Raiol é vivo ainda? Cara, eu acho que eu vou até conferir aqui, mas eu acho que... O Aguinaldo Raiol era meu soprano, né, cantava com uma voz de ópera e tal, não era ele? Ele mesmo.
sumiu, cara. Mas tá vivo ainda, diz aqui. Ô, louco, sumiu total. Eu E não sou, não. Não, mas aí é outro, né? Esse é o Aguinaldo Timóteo. É o Aguinaldo Boiola. E esse foi assim, esse foi o meu primeiro contato, mas assim, pra valer mesmo, foi só em 95, justamente quando teve aí essa troca de filiadas, né, que a Record passou a ser exibida pra Curitiba ali pela TV Independência, né, o Grupo RIC, e daí que eu comecei a ter um contato maior, inclusive porque na época passava, eu tinha 9 anos e assim, eu não queria ficar assistindo as novelas da Globo, não tinha outras, nada de que prestasse em outros canais, então eu ficava vendo a Record ali, porque além de ter ali um programa infantil que passava tipo das 8 até as 9:30 da noite, ainda tinha as séries depois que eram legais. Cara, um grande contato que eu me lembro, eu tava até conversando isso com um amigo meu que é meio cinéfilo assim e tal, da Record, foi em 2004, eu tinha 12 anos. Foi uma noite que eles passaram um filme, a Record passou nessa noite um filme chamado O Retorno dos Mortos-Vivos. Pois eu nunca vou esquecer dessa noite, era uma sexta-feira, minha mãe tava dormindo, e eu vi aquele filme, peguei do começo, inclusive, porque eu fui lá pra dizer, eu fazia muito isso, eu ia lá pra desligar a televisão, e pra chamar ela, vou botar ela na cama. E aí eu peguei o filme do começo e falei, vou sentar, né, meu, vou assistir e tal. E eu assisti em 2004, Retorno dos Mortos-Vivos, que é um filme de zumbi, só que na verdade ele é uma comédia misturada com terror e tal. E é muito engraçado, porque esse filme, eu ter visto esse filme na Record em 2004 é um marco na minha vida, porque por causa desse filme eu me tornei, depois pesquisei e tal, e me tornei um apaixonado no terror, no cinema de terror, e me tornei um apaixonado no cinema em geral. Obviamente eu já tinha visto filmes antes, etc e tal, mas esse foi o filme que me tornou um apaixonado no cinema e no terror. E eu vi na Record esse filme, numa sexta, 11 horas da noite, tá ligado? A Record, assim, ela não é muito conhecida por passar filme de terror, assim, mas quando passa, né, tipo, nem eu falei lá, A Profecia, né, eles também exibiram uma época aí uma cópia genérica do Brinquedo Assassino, que seria, no caso, uma boneca assassina, que é um filme bem ruim, assim, que passou um domingo à noite. Isso, também. Exatamente, eles passavam, tipo, coisa ruim, tá ligado? Tipo, coisa trash. Tipo, Colheita Maldita 4 passou na Record também. Exatamente, e na realidade, Retorno dos Mortos-Vivos é considerado um clássico cult trash. E por isso que eles passaram, entendeu? Então, assim, e eu fiquei apaixonado. Falei, caralho, olha que doideira isso aí, sabe? Então, essa é uma grande lembrança que eu tenho também da Record, né? Quando eu era mais novo, sabe? Agora uma informação pra explodir a sua cabeça. Sabe quem já foi apresentador de programa infantil na Record? A minha mãe. Não. Quem, bicho? Rafael Pilha. Ah, meu Deus do céu. Esse aí, você não usou droga, eu dou minha bunda. Pois é, o Rafael do Polegar, ele era apresentador de um programa chamado Casa Mágica. Era ele e mais uma outra menina que era... Ela era Guguzete, assim, da época do Viva a Noite, chamada Silvinha. Meu Deus. E os dois apresentaram esse programa lá, Casa Mágica. Engraçado porque o Rafael Pilha, né, é maldoso e tal, né, verdade. Foi parar no programa da Borghese, você sabe disso, não? Isso já na fase CNT, né? E isso, você sabe disso, não? Depois que, quando ele foi preso? E isso, eu tenho no meu acervo, vai lá no meu canal depois pra você ver. A mãe dele abriu uma conta pra pagar o tratamento dele, e o Alborguete fez todo um tereco-teco lá, porque a mãe abriu a conta pra pagar o tratamento do Pilha. Tá lá, depois eu te mando o vídeo. Pra você ver como todas as... Como é que você falou? Todos os caminhos levam até a antena da CNT do Pilarzinho. Todos os caminhos levam até a parabólica do Pilarzinho. E a Jesus Sat? Você lembra da história de Jesus Sat? Que era uma antena que a Record tinha. Não, tô mentindo, perdão. Uma antena que a CNT tinha no Pilarzinho, que era Jesus Sat. O Alborguete falou antes de morrer que eles botaram uma antena lá pra ficar num programa, pra fazer uns programas de igreja e tal, e chamava Jesus Sat. Aí ele virou pro Pablo e falou assim: Pablo, não tô mentindo, juro por Deus, vai lá ver. Deve estar lá até hoje, se brincar. Lá na CNT. Exatamente.
E ele ficava magoado. Se você vê alguns programas da Fusão TV, é igual eu falei, nós vamos fazer um dia especial da fase dele na internet e tal. Ele ficava muito magoado, porque ele via que a CNT virou isso, né? Tipo, uma venda de horário total e uma esculhambação, sabe? Aí ele ficava chateado, porque ele falava, pô, a CNT era o cara que me acolheu, que fez tudo por mim. Então ele ficava meio magoado com esse negócio. Agora, da Record, assim, é uma última história que eu lembro, assim, que é uma história engraçada, que não foi diretamente envolvendo a Record, mas ela tá de pano de fundo, foi o que aconteceu uma vez lá em casa. Porque é o seguinte... Histórias... Vou fazer uma nova abertura. Histórias pessoais do Ricardo. Escutem e sofram. É o seguinte, né? Em 2007, a Record foi uma das emissoras aqui do Brasil que transmitiu o PAN do Rio, né? Os Jogos Pan-Americanos. PAN! Pois é. Aí, a Record, ela falava disso direto, né? Nos noticiários dela. E o Jornal da Record, ele, por causa disso... Eu lembro disso. Desculpa te interromper. Agora, falando sério. Eu lembro disso. O Celso Freitas já tava na Record, né? Sério? Já. Eu me lembro muito dele falar sobre o PAN, etc e tal. E então, daí por conta disso, né, a edição do Jornal da Record acabava sendo maior, né? E a minha madrasta, na época, ela seguia uma novela que passava depois do jornal. E a novela sempre começava atrasada, porque o jornal demorava mais, porque tava falando do PAN, né? E aí, né, teve um dia... No Jornal da Record, o Boris tava... Era o Celso que tava no Jornal da Record, né? Era o Celso, né? O Boris Casoy já tinha saído. O Boris saiu em... Acho que 90, alguma coisa, né? Tipo, nos anos 2000, depois foi pra Band, não? Ele teve uma passagem pela TV JB, que seria um canal que iria substituir a CNT, mas acabou fazendo água, acabou não dando certo. Sim, mas aí depois ele foi pra Band, né? Daí ele foi pra Bandeirantes depois. Aquela fase famosa que ele falava, isto é uma vergonha, não sei o que e tal. Isso era na Band, né? Não, na verdade o Isto é uma vergonha já começou no SBT já, né? Mas não, a fase... porque eu lembro, né? Tipo... É porque a fase da Bandeirantes era aquela que ele falou lá dos lixê, dos garis, né? Mano, essa dos garis foi logo depois que o Alborguete morreu. Foi em janeiro ou fevereiro de 2010. Foi tipo assim, isso deu um quiprocó do caralho. Mas continua a história. Não, daí a minha madrasta, ela acompanhava uma novela que passava depois do jornal e sempre começava atrasada, né? Porque os caras durava meia hora a mais o jornal, porque ficavam dando as notícias lá dos Jogos Pan-Americanos, né? E um dia a minha madrasta, né, bem assim, sei o quê, por causa dessas merda de jogo aí, não posso ver minha novela, começa à tarde pra caralho, né? Aí o meu pai foi pra provocar ela, pegou e falou, mas é o PAN. Ei, tomar no cu você e o PAN! Tomar no teu cuzão! É bom que você foi criado por pessoas bem equilibradas, né? Assim, então, eu acho legal isso aí. E eu só escutando no quarto, me partindo e dar risada. Ei, tomar no cuzão você, o PAN, todo mundo! No episódio de hoje... Quem te viu? Quem te vê? Record. Há 3 décadas tomando o dízimo de você. Então tá, esse foi o segundo episódio do podcast Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Comigo esteve aqui Gabriel Medeiros. Gabriel, se despeça aí dos nossos ouvintes. Um grande abraço a todos que ouviram esse programa que não vale nada. Essa foi a participação aí de Gabriel Medeiros. A gente tá de volta no mês que vem com mais um assunto aí referente à história da televisão. Para todo mundo que ficou aí na escuta, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made from TV.